nós tivemos um momento onde nós nos deparamos com os nossos pecados e com o Pai que nos espera de volta. Depois nós tivemos um momento onde nós compreendemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós encerramos a noite de ontem com uma adoração, refletindo sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui nesse retiro de aprofundamento. Depois hoje nós iniciamos o dia no momento de oração também com Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Depois nós começamos, e na primeira pregação do dia com o João, ele nos falou de como nós somos chamados a estar com Deus. E para estar com Deus a gente precisa saber as três coisas. Nós precisamos saber quem é o dono da festa, como a gente se comporta e que roupa nós devemos nos vestir. Depois a gente ouviu o Davi falando sobre conduta, para a gente poder entender como está sendo a nossa conduta. Depois do almoço, o Senhor nos chamou, uma vez que nós estamos talvez, cansados e fazendo ali tudo sozinho. Depois, nós tivemos um momento onde nós entendemos a nossa alegria, Da onde vem a nossa alegria. E agora a gente vai caminhar para os momentos, ápices ali do nosso encontro. Então agora esse momento da noite, do entardecer, ele é um momento todo sonhado, sonhado por Deus, para que de fato a gente experimente o sobrenatural daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E a gente precisa lembrar também que e a gente vai ouvir isso um pouco amanhã, nós não vivemos do extraordinário, nós não vivemos do sobrenatural. O sobrenatural ele faz parte, mas o que nos mantém é o real, o ordinário, aquilo que nós vivemos todos os dias. Mas é importante nós experimentarmos do sobrenatural também. E para começar, a viver este momento do extraordinário, nós vamos providencialmente agora, no horário das 18 horas, nós vamos meditar, nós vamos viver uma experiência com aquela que é e deve ser sempre o nosso maior exemplo de caminhada, o nosso maior exemplo de alguém que se aprofundou naquilo que Deus sonhou um dia para ela. Então nós vamos agora meditar, nós vamos ouvir, nós vamos experimentar uma experiência com Nossa Senhora. E para conduzir esse momento conosco, eu gostaria de convidar o Basílio para vir até aqui. E eu gostaria de pedir que a gente ficasse em pé, que voltados para essa imagem de Nossa Senhora das Graças, eu sempre costumo falar, essa para mim é uma das imagens mais belas de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela está com os braços estendidos, olhando para nós. Ela também pisa na cabeça da serpente. E ela está, de fato, e nós cremos porque a nossa fé nos leva a isso, de que não é essa imagem, mas sim quem ela representa. Então Nossa Senhora, ela está aqui, não só pela imagem, mas ela está aqui porque nós acreditamos que ela está aqui. Que Nossa Senhora possa, assim como nessa imagem, mais uma vez, estender os seus braços e possa nos acolher, como a mãe que acolhe o seu filho, que brincando, cai e rala o joelho. E a mãe toda desesperada, pega essa criança e embala essa criança. Que nessa início de noite, que nesse momento, nós possamos viver dessa experiência de Nossa Senhora nos pegando no colo e nos afagando. E desde já a gente também entrega a Nossa Senhora, nós consagramos a ela a vida do Basílio. Que ela possa embalá-lo na sua caminhada. Que ela possa
afagar às vezes que o cansaço, às vezes que a vida corrida das missões possam deixá-lo cansado ou fadigado mesmo pelo dia a dia. Que Nossa Senhora possa sempre pegá-lo no colo quando ele não conseguir mais caminhar com as suas próprias pernas. Que assim como o discípulo acolheu Maria em sua casa e a partir daquele momento ela esteve com ele, que Nossa Senhora possa sempre estar com o Basílio, esse filho que já acolheu Nossa Senhora e que todos os dias com certeza acolhe novamente essa mãe, a mãe de Deus como sua mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Pode sentar, galera. Vamos... Gente, eu tenho um medo, deixa eu falar pra vocês antes de começar qualquer coisa. Eu tenho 2 medos nessa vida. Gente bafuda e gente fedida. Tá todo mundo cheiroso, todo mundo tomou banho, né, gente? Dá uma cheiradinha na pessoa que tá do seu lado. Cheira a pessoa, vê se ela tomou banho mesmo. Confirma, vê se ela tomou banho. Tomou banho? Porque gente fedida não tem como ficar do lado, né, gente? Nem bafuda. Mas enfim, eu não me chamo Basílio, gente. Meu nome é Felipe Basílio. Mas, coincidentemente, sabe por que me chamam de Basílio? Porque eu e o grande Felipe chegamos juntos na Colo de Deus. E aí, pra poder diferenciar as duas pessoas, começaram a chamar a gente pelo sobrenome. Ele o Taborda e eu o Basílio. Porque não dava, quando chamava Felipe, os dois olhavam, pensavam que era a mesma pessoa, mas não. Eu era o Basílio e outra, é igualzinho, a cor da pele, entendeu? É igualzinho, gente. Igual. Sou consagrado, celibatário dessa obra, já estou há mais de 10 anos na comunidade, graças a Deus. Tenho só 22 anos, tá, gente? A minha idade é essa. É a idade que eu quero ter e é a idade que eu vou ter até eu morrer, é 22. Não sei, vai que Deus me leva daqui a pouco. Mas, enfim, quando eu recebi o cronograma e eu vi, né, o tema, Mariana, eu falando, gente do céu, eu acho que de 100% das missões que eu fui esse ano, 80% foi para falar da Virgem Maria. E aí eu falando, Senhor, eu quero uma novidade, eu não quero falar a mesma coisa que eu tenho falado há tanto tempo. Não sei se vai ser novidade para vocês, mas quando eu estava lendo de novo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando o anjo aparece a Maria, uma coisa me chamou a atenção. Só que antes de falar dela, eu preciso voltar a alguns livros na Bíblia e falar da bendita Esther. Vocês conhecem Esther, sim ou não? Ô, gente, nem parece que os meninos estavam o dia inteiro para vocês responder aqui e tudo mais. Vamos estar dando uma trabalhada de estar junto com a gente? Porque eu tô no meio de um tanto de jovem, a gente não tá no cemitério pregando para morto. Então, a gente responde e vocês vêm comigo, beleza? Vocês conhecem Esther, sim ou não? Para mim saber se eu conto a história dela para vocês. Esther, ela tem um livro na Bíblia. Você sabia disso? Ela tem um livro dela na Bíblia. Esther, ela era uma simples moça que vivia com seu tio. Até um certo momento que o rei da época resolveu renovar o seu harém. Aquela época, os reis tinham o seu harém com dezenas de mulheres. Esther era jovem e o rei falou, Esther, para o meu harém. Só que tinha um diferencial em Esther. Esther, ela não era qualquer coisa ou qualquer pessoa. Ela era uma mulher predestinada. Basílio, predestinada ao quê? Depois de muito tempo lá, ela conseguiu conquistar o coração do rei. Ela conseguiu, de fato, ter uma posição de destaque dentro do reino. Porque não era por conta da sua... Ela não tinha uma boa retórica, uma boa palavra. Ela não era uma pessoa extremamente culta. Simplesmente porque Deus predestinou ela a algo. E quando nós somos predestinados a algo, não tem ninguém, não tem coisa ou situação que nos tirem da predestinação de Deus sobre as nossas vidas. Nada. Quando eu falo nada, gente, é nada mesmo, tá? E eu venho trazer uma palavra
de libertação para muitas pessoas que estão aqui no nosso meio. Se tem pessoa que está no meio do seu caminho, tentando barrar o que Deus chamou você a fazer, calma, só tenha um pouco de paciência, porque nada para a vontade de Deus. E com isso, eu nem ia falar disso inclusive, e eu já linko de volta na vida de Esther. Tentaram parar aquela mulher. Ela foi a responsável por não ter a palavra que eu vou usar agora, que é, se você não souber, eu vou te explicar. Ela não deixou com que acontecesse a chacina. Ai, eu não sei falar, gente. Chacina, que é o que é? Chacina, gente. Eu tenho essa dificuldade na palavra. A matança, vamos facilitar para mim e para você. A matança dos judeus. Ela foi interceder junto ao rei para que não acontecesse isso. Basílio, mas por que tem a ver Esther com a Virgem Maria? Ela era predestinada a libertar o povo judeu, a mostrar de que eles não seriam mortos por ninguém, porque eles eram um povo eleito por Deus. Ela intercedeu e ela deixou de ser Esther e se tornou a rainha Esther. E aí agora eu linko com a vida da Virgem Maria. Ontem, quando eu estava montando... Foi ontem. Nem lembro o dia que foi, não importa agora. Quando eu estava montando essa pregação, eu falei, Senhor, o que tinha na Virgem Maria que o Senhor escolheu ela para ser a Virgem Maria? Na hora veio ao meu coração, antes dela se tornar a Virgem Maria, ela só era Maria. E aí, quando a gente pega, para quem trouxe a palavra, Lucas capítulo 1, vou rezar para não cair nada aqui na minha Bíblia, porque sempre cai. Lucas capítulo 1, versículo 26, começa assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. E eu vou parar por aqui. Aí, quando eu leio essa passagem, Maria, o que Deus viu nela? Aí eu pergunto para você, Gabriel, o que Deus viu em você que te elegeu para você estar aqui? Não precisa me responder, que só estou chamando tua atenção mesmo. O que Deus viu no Gadi para ele ser quem ele é hoje? O que Deus viu no Felipe para tornar o que eu sou hoje? O que Deus viu em você para você estar aqui hoje? Porque você é predestinado a algo. E da Virgem Maria eu tenho a resposta. Ela era cheia da graça. Repita comigo, cheia da graça. Basílio, o que é graça? E eu fui pesquisar com meu amigo GPT. Meu amigo GPT, ele disse o seguinte: o que significa a palavra graça? Eu vou pegar aqui para não falar que eu estou colocando coisa. Para os gregos, a palavra graça, em grego se fala charis, que representa beleza, alegria, fecundidade e generosidade. Por isso, charis também carregava uma ideia de uma beleza que atrai e cria comunhão entre as pessoas. Então Maria era cheia da graça, então ela era bela, ela era alegre, existia fecundidade na vida de Maria e ela era generosa. Eu vou parar no primeiro ponto, beleza. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se tem beleza nela nesse momento. Tem beleza na pessoa? Eu escutei um não. Eu escutei um não. Tem gente que não é belo. Mas eu venho trazer eu volto lá em Gênesis capítulo 1, que diz assim: quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem, imagem e semelhança na totalidade do que Deus é. E aí eu pergunto para você, Deus é feio? Sim ou não? Então existe gente feia? Eu venho te falar, não existe gente feia. Igual o Jequiti, não existe gente feia, existe gente sem Deus. Imagina o Basílio sem Deus como era antigamente. Hoje eu tô legalzinho, mas antigamente era judiado.
Gabriel nem se fale, gente. O bichinho era feio que dói. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria a sua imagem e semelhança. Existe beleza na criação de Deus. Porque toda vez que Deus termina a criação dele, Ele diz que era bom. Era bom, simplesmente era bom. Então Deus vê em Maria a totalidade da sua criação. Ele vê que em Maria, de fato, existia a imagem e semelhança. E a gente vem agora com uma frase de São Carlos Acutis, que o mundo não pode ter fotocópias. Precisa de pessoas que são originais. E Maria era uma pessoa original. Existia originalidade naquilo que ela era. Para vocês terem noção, e eu já venho linkando com a generosidade, que é o que diz ali, a tradução da palavra caris, diz a tradição da igreja que Maria, quando era menor, ela estava junto com as outras meninas, de que ela queria ser a serva da mãe do Senhor. Enquanto as outras meninas da época, eu quero ser a mãe de Deus, eu quero ser a mãe que vai parir o Salvador do mundo. Ela não, eu tô aqui para servir geral, gente. Até ela, eu quero ser ela, porque eu vou poder tocar no Salvador. Uma pessoa que tem a generosidade é uma pessoa bela. É uma pessoa de fato que não se preocupa com o que darão a ela. Ela simplesmente oferece. O mundo hoje é um mundo carregado de coisa que, para que eu consiga dar algo a alguém, eu preciso primeiro receber. Então eu sempre faço as coisas com segundas intenções. E eu não estou falando de segundas intenções aqui na maldade, mas é simplesmente de você olhar e falar: eu vou ajudar o Gabriel a vender terço, lá os meninos dele, porque eu quero ganhar uma medalhinha. Simplesmente é com segunda intenção. Uma pessoa que é generosa, ela não se preocupa com aquilo que ela vai receber e se ela vai receber algo. Aqui eu tenho certeza que tem uma galera que às vezes só lava a louça em casa para a mãe porque sabe que vai ganhar alguma coisa depois. Que eu estou falando que eu era essa pessoa. Eu só fazia coisa dentro de casa porque ou eu queria sair, ou eu queria, eu não posso falar, né, mas eu ia falar na minha época não, na minha época tinha também, porque senão eu revelo a minha idade de verdade. Mas assim, eu queria ganhar um dinheiro da minha mãe, eu quero ganhar um pixzinho da mãe aqui. A gente sempre faz as coisas com segunda intenção. Maria, ela não tinha segunda intenção em ser a mãe do Senhor. Ela falou: tá bom, eis-me aqui. E eu não vou entrar muito no detalhe de eis-me aqui, porque senão eu dou muito spoiler do que vou falar mais pra frente. E aí existe mais uma coisa aqui. Uma pessoa que é generosa, que é bela, que é alegre, que é fecunda, ela faz uma coisa chamada, ela atrai e cria comunhão. Naquela época em que a Virgem Maria estava presente, não existia uma comunhão entre a galera. Era uma galera bem dividida. Uma galera bem dividida. Quando Jesus vem ao mundo através da Virgem Maria, Ele vem para que tudo seja unido novamente. Que a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, sejam reunidas. E que elas se tornem o corpo. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas lá em Coríntios fala que existe um corpo com várias partes, certo? Existe pé, cabeça, mão, várias partes, mas é um único corpo. Um único corpo. Que a cabeça é Cristo. E Cristo veio reunir todas essas partes para que eles consigam caminhar no mesmo lugar. Então, a nossa vida, que existe uma predestinação, existe para que seja criada comunhão. Comunhão. Se a minha vida, e o Gadi disse isso na pregação dele, só que ele falou dos amigos, mas eu vou falar sobre mim. Se o lugar que eu chego, eu crio divisão, eu não estou em Deus. Eu, enquanto uma pessoa predestinada, eu chego nos lugares para que tudo seja unido novamente, para que exista comunhão entre as pessoas, entre as coisas. Eu não posso chegar no lugar e criar grupinho. O grupinho que um fala mal do outro, sabe? Mas porque fulana de tal, a Laís, tá falando mal da Isabelle. Você sabe por quê? E vai criando divisão. Não tô falando que você tá falando mal dela não, tá? Ela não tá falando mal de você não, tá, irmã? Fique em paz. Porque vai que eu venho causar divisão agora aqui, né? Não posso. Mas, sabe a famigerada e conhecida fofoca? A fofoca vem para causar divisão entre a gente. Para que nós não sejamos um único corpo. E sejam cada um achando que é dono de si só.
O pé quer ser mais importante que a mão quer ser mais importante que a cabeça, e tá todo mundo brigando. Mas não, quando a sua presença ela está naquele lugar, existe harmonia. E aí eu venho perguntar para vocês, quando a Virgem Maria, você sabe que ela está, você fala, ai Basílio, eu sinto o cheiro de rosa. Não, existe harmonia naquele lugar. Quando a presença da Virgem Maria ela está, existe harmonia. Existe de fato beleza. Pode todo mundo ser feio, mas quando a Virgem Maria está, a beleza paira sobre aquele lugar, porque ela é isso. Ela é. E aí eu já venho falando para vocês assim, um pouco mais para frente, aqui no Evangelho de Lucas, voltando lá no capítulo 1, versículo 30 diz assim: o anjo disse-lhe, não temas Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Deus viu em Maria a totalidade de fato daquilo que ele tinha criado, e por isso ela foi predestinada a ser a mãe do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, e o seu reino não terá fim. E Maria perguntou ao anjo, como se fará isso? Pois não conheço homem algum. E respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse, eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós somos a geração de Maria, amém? E eu não senti convicção, estou sentindo que não tem gente mariana aqui. Nós somos a geração de Maria, amém? Se você não for, tá tudo bem. Até o final de hoje vocês vão fazer parte da geração de Maria. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós somos eleitos por Deus. No alto da cruz, Jesus diz a João, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, Maria ela se torna a nossa mãe. E nós fomos eleitos para ser da geração de Maria. Porque Deus viu em nós semelhança a ela. Se te perguntarem um dia assim, quem eu posso... Basílio, se vocês me perguntarem, né, Basílio, quem eu posso escolher para poder ser santo? Aí eu vou pensar, falar, vai ser o Taborda? Eu vou falar, mais ou menos. Vamos pegar a Duda ali. Falei, eita, essa é complicada, não dá muito não. Vamos pegar o Gadi. Eu falo, se você copiar esse, você tá lascado. Aí eu vou falar para você, não, existe o molde, a forma perfeita para você copiar. Se você fizer o que ela fez, tá certo, que é a Virgem Maria. Porque quando Maria diz, eis-me aqui, ela deixa de ser Maria e se torna a Virgem Maria com A maiúsculo. E isso também acontece dentro da Bíblia. Lá nos primeiros versículos eles falam a Virgem Maria com A minúsculo. A partir do momento que Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela se torna a Virgem Maria com A bem maiúsculo. E o que será que Deus não quer fazer na sua vida quando você dizer assim? De ser simplesmente, como é que é o seu nome? De ser a Laís e se tornar a Laís, a predestinada. O meu sonho, gente, e é o meu sonho real mesmo, gente. Eu vivo nessa terra para duas coisas. Para ser santo e ver a Deus. Meu maior sonho é ver o rosto de Deus, gente. Esse ano quase que eu bati na porta esse ano, e eu tô falando real, tá? Eu bati na porta para ver Deus esse ano, mas ele não me quis ver ainda, ele não deixou eu ver o rosto dele. Amém também. Se fosse também eu ia feliz ver a ele. Mas é duas coisas que eu tenho um sonho nessa vida. É ser santo. Tem gente que tem sonho em ter carro, casa. Eu não, gente. Eu sonho em ser santo e ver a Deus. É meu único sonho. Por que, Basílio? Porque, gente, é o que eu luto todo dia. É para ver a Deus. Eu quero ver o rosto de Deus, assim, ó. Face a face.
falando não tem nada, não tem um véu que cobre, não. Em Maria existia esse desejo no coração dela. O desejo de Maria falar, já que é para mim ser a mãe de Deus, eu vou ser na totalidade do que eu sou. E eu tenho, gente, é a convicção. Não tem na palavra, você pode procurar. Mas Maria deu tudo de si para criar Jesus. Ela deu tudo o que ela tinha e o que ela não tinha, para que Jesus se tornasse quem ele foi. Para educar uma criança. Porque, cara, vocês aqui, acredito que não tem uma criança para criar, mas muitos de vocês têm irmãos. O quão é difícil você ver uma criança crescer e você falar, eita, que tá complicado, essa criança é péssima, é arteira, é teimosa, é chorona, essa criança só come e caga, só dá prejuízo. Você fala, os meus pais só dão atenção pro meu irmão. Eu passei por isso também dentro de casa. E aí você para e pensa, cara, a Virgem Maria, ela se dispôs a criar o Filho de Deus. E eu te pergunto, era necessário? Não. Mas Deus quis se precisar da Virgem Maria para que Jesus viesse ao mundo. Nesse momento, Deus, ele quer precisar de você para que de fato uma nação seja salva. Posso ser que eu estou falando aqui, estou falando para muitos de vocês e às vezes a palavra vai atingir a uma única pessoa. E eu vou ficar muito feliz e satisfeito se uma única pessoa for atingida pela palavra de Deus. Mas nós devemos fazer o que o Papa Francisco, ele dizia muito. Saiam da sacada, saiam da janela de casa. Sabe por quê? A gente está ocupando a segunda, a última, a terceira, a 25ª colocação. E a gente não está sendo protagonista nessa geração. Eu sempre venho caindo, toda a minha pregação estou falando que eu acho que estou caindo em cima de pau dos influenciadores. E eu sempre falo da Virgínia. Não sei porquê, eu não tenho nada contra ela, mas também não tenho nada a favor. As pessoas, elas estão mais desinfluenciando a nossa geração do que influenciando, enquanto você está escondido com vergonha de fazer alguma coisa. Caralho, eu não chamei fulano de tal pro retiro porque eu fiquei com vergonha. Para de ser bunda mole. E seja de fato uma pessoa que tenha a coragem de anunciar o Evangelho de Deus. Quando Maria diz o eis-me aqui, ela não teve hesitação. Ela sentiu medo, mas ela entendeu o seu lugar dentro do reino de Deus. Ela sabia quem ela era. Ela não era qualquer coisa. Ela sabia que ela foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Ela não foi criada à imagem e semelhança de uma banana. Ela sabia de quem ela era. E quem sabe, quando você sabe a quem você pertence, você sabe como chegar no final. Eu sei que eu pertenço a Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Então, o que me acontecer no caminho, pouco me importa. Ontem, na hora que a gente estava vindo para casa, e a gente estava, não sei se acho que foi ontem, a gente partilhando aqui. Aí eu falando, Senhor, o que você quer para aquela galera? Para onde o Senhor quer direcionar? Aí o Senhor me dizia bem assim, eu preciso que eles, e eu inclusive falei isso no vídeo que eu mandei, que eles vão mais fundo, que eles vão mais profundo, porque lá eles vão ter um encontro pessoal comigo. Porque quando você encontra com Deus, você sabe de fato que o seu coração está voltado a Ele. E quando seu coração está voltado a Deus, você deixa de ser simplesmente o Tomás e se torna o Tomás. Porque a nossa alma, ela é eleita. Deus escolheu Deus nos escolheu para ser a sua parte preferida. Essa igreja podia estar cheia de gente. Podia, mas Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para de fato fazer parte de um final de semana que pode mudar não a sua vida, mas a vida de um monte de gente que vai vir após a você. Eu tenho uma única missão nessa terra, que é por todo mundo que eu passar, que sinta pelo menos 1% daquilo que Deus é. Se não sentir, eu tô para baixo da égua. Porque assim, como eu quero ver a Deus e eu quero ser santo, eu quero que nós vejamos a Deus. E esse é meu sonho, gente. Meu sonho, e esse é o sonho que faz parte do sonho. É que a totalidade da criação volte a Deus, quando Ele vier buscar. Porque assim, eu já conversei, já tive é que eu tenho um relacionamento com Jesus um pouco acalorado. Uma hora, acho que eu vou contar na pregação de amanhã, que vai caber na pregação de amanhã, que o meu relacionamento com Jesus. Mas eu falei, Jesus, eu acho que o Senhor não vai ter graça só com metade da criação. Eu e os meus irmãos de comunidade, a gente trabalha para que a totalidade do que Deus criou volte para você.
Gente, a Cola de Deus, ela trabalha dia e noite. O Gadi, ele não cansa, os dedos do Gadi, você vê, é tudo gastado de fazer terço, não simplesmente para a Cola de Deus ter dinheiro ou para ele poder, criar as filhas dele, não. Sabe por que o Gadi faz terço? Porque ele sabe daquilo que o terço vai fazer na sua vida. Porque se não fosse por isso, se fosse por dinheiro, ele ia trabalhar fazendo outras coisas. Ia para outra vida dele, a vida perdida dele. Mas não, ou ele fica lá dia e noite fazendo terço, porque ele acredita naquilo que o terço faz na sua vida. Eu tô aqui, os meus irmãos de comunidade estão aqui porque nós sabemos o que Deus vai fazer na sua vida. Porque, como diria minha irmã Gabi Esteves, a gente não deu a nossa vida a troco de balas. A gente não deu a nossa vida a troco de bala. Porque ela diz bem assim, a frase completa: eu não dei a minha vida a troco de bala porque eu não sou um peido. Eu não sou um peito que vem o vento e leva o fedor para longe. Não. Eu sou alguém que ama, conhece e é filha de Deus. Quando você tem convicção do que você é, pode cair abaixo, mas você jamais será abalado. Com o eis-me aqui da Virgem Maria, não foi um eis-me aqui. Se a gente é a geração de Maria, é porque ela não disse sim um sim, ela disse um eis-me aqui. E esse eis-me aqui dela é o nosso legado. É o legado da Virgem Maria sobre a nossa geração. Esse legado, para você que não sabe o que é legado, abre parênteses, ChatGPT responde. Legado ele gera frutos, ele é perpétuo, ele passa por gerações. E aí eu venho para vocês, vamos lembrar de coisas que aconteceram em 2026? Quem lembra que viralizou as novelas das frutas? Certo? Passou. Eu amava assistir as novelinhas das frutas, gente. Eu passava o dia inteiro se deixar assistir novelinha das frutas. Daqui a pouco esse negócio de formar aura vai passar. Passa, são coisas passageiras. O Brasil perdeu faz 2 semanas. 2 semanas que o Brasil perdeu, João Rego? Faz umas 2 semanas. Passou. Tem coisa que fica marcado na nossa alma. Tipo 7-1. Ficou marcado. Os meninos estavam assistindo ontem, o Gadi falou que pra ele é ruim assistir o jogo do Brasil que perdeu para a Alemanha por 7-1. Tem coisas que ficam marcadas, mas passam. Mas o teu sim, ele permanece e gera frutos. Cara, vai chegar daqui 100 anos e as pessoas vão lembrar o que você fez. Cara, naquele aprofundamento... Como é que é o seu nome? Como é que se pronuncia seu nome? Brumati. Daqui 100 anos as pessoas vão falar: cara, o Brumati participou do aprofundamento e o que ele disse lá, hoje a minha vida é fruto disso. A minha vida gera frutos disso, porque ele não disse um sim. Todo mundo aqui disse sim para um tanto de coisa. Ah, eu disse sim para ir tomar sorvete com fulano de tal. Ah, eu disse sim. E a gente vai dizendo sim, vai tacando sim. A gente diz sim para tudo. A gente tem dificuldade para dizer não. Mas quando você diz para Deus, bate no peito e diz: eis-me aqui, o negócio é diferente. E vocês todos, eu tenho um vídeo que eu posso provar, vocês falaram e cantaram isso para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Dá meu coração semelhante ao teu. Vocês estão lascados. E eu posso falar isso mesmo. Se você cantou eis-me aqui, Senhor, você está lascado, porque o anjo passou e disse amém. Ele falou amém. Ele disse amém. Você se colocou à disposição do reino. Você se colocou falando: Senhor, meu coração está disponível para o seu agir e para o seu querer. Então faça-se em mim segundo a tua vontade. E a vontade de Deus é a nossa vontade? Não, não é mesmo a nossa vontade. Não é mesmo. Mas sabe o que tem acontecido hoje em dia no mundo? E eu vou falar o mundão afora mesmo. Tem muita gente que diz sim, mas é um sim vazio. Não é um sim que edifica. É um sim que está cheio de cor e que não tem nada a ver. Porque a galera espera da gente algo muito grande, mas às vezes eu não entrego algo muito grande, eu entrego algo pequenininho. Às vezes eles esperam, de fato, como diz a palavra do Senhor, eles esperam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas sabe onde os filhos de Deus estão? Sentados em casa chorando, porque são covardes, medrosos e não correspondem com aquilo que Deus pede. Gente, era para essa igreja de fato estar lotada de gente, mas por quê? Nós não estamos posicionados nos nossos lugares e a gente tem medo, vergonha, de fato, de ser o que Deus pede de mim.
Aí, tem um monte de banco vazio. Aí você fala, na hora que você chega aqui, nossa, cadê fulano de tal? Tenho certeza que vocês perguntaram para a coordenadora, falando, e por que fulano não veio? Porque você não teve a coragem de ir na casa da pessoa saber como ela tá. Simplesmente. Vocês sabiam que às vezes a igreja, os grupos, o céu só não tá cheio porque a gente não se preocupa com o outro? A gente não se preocupa em saber como a pessoa tá. É automático, mensagem, oi, tudo bem? Mas você não quer saber se a pessoa tá bem. É o automático. Eu aprendi para dar um susto. Se eu vejo que a pessoa mandou mensagem no automático, oi, tudo bem? Eu falo, não tô, para ver qual é a reação da pessoa. Às vezes eu tô bem, mas eu só quero dar um susto na pessoa. Cara, a gente de fato precisa se preocupar mais com aquele que está do nosso lado, porque senão eu perco a principal característica da Virgem Maria, a generosidade. A generosidade de diminuir o que eu sou para que Cristo apareça. E quando eu falo deixar com que o meu eu seja diminuído para que Cristo apareça, quer dizer que eu estou amando de fato, amando aos outros como eu amo a Deus e como eu me amo. E aí eu te faço uma perguntinha, como diz o João Rego, uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você tem amado ao seu próximo? Se você não tem amado ao seu próximo, quer dizer que tem faltado amor em você. Se você não tem amado o seu próximo de fato, como ele precisa ser amado, é hora de você rever em você se você tem se amado. Se você tem olhado para si e falado, eu gosto do que eu vejo, eu gosto do que eu tenho sido em Deus. Existe uma santa que eu amo muito ela, Teresa d'Ávila, e ela diz assim que precisa existir nas nossas vidas uma coisa chamada determinada determinação. Basílio, quando a primeira vez que eu li, eu falei, essa mulher, ela é maluca. Determinada determinação. Falando, o que é isso? A determinada determinação é quando você sabe o que você quer. Eu vou perguntar e eu quero que todo mundo responda junto, tá? E é pra falar mesmo, tá, gente? Não tem problema em fazer, não tá sendo a mesma coisa que o outro tá falando. É pra falar junto. Você sabe o que você quer, sim ou não? Quem disse não, tá tudo bem. Vocês que sabem o que vocês querem, vocês trabalham pra alcançar o que vocês querem? Sim ou não? Tá tudo bem pra quem disse não, que eu escutei uns não perdidos por aí. Quando você não trabalha por aquilo que você quer, você não tem uma determinada determinação. Para pessoa que não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Hoje mais cedo, os meninos na oração, eu estava entrando aqui na igreja, eles falavam, né, de que as pessoas, vocês estavam se alimentando de migalhas, de qualquer coisa. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E quando você não sabe que você é filho de Deus, você só vai comer migalha. Você vai se comportar como o filho pródigo quando ele vai para longe e come os restos dos porcos. Quem não sabe que é filho de Deus, meu filho, se comporta como qualquer um. Quem se comporta como não é filho de Deus, não é uma pessoa alegre, é uma pessoa extremamente... Ela finge ser alegre. Ela não tem a alegria que o João disse hoje de uma tarde. É uma pessoa que vive pulando de galho em galho. É a pessoa que você fala, meu Deus, mas já está namorando com outra. Misericórdia. Você fala, nossa, mas eu vi uma pessoa hoje que o Gabriel até falou, meu Deus, mas você comeu bastante no almoço, né? Olha o outro querendo entregar ali. Ai, o Samuel sabe quem é? Você sabe quem é, Samuel? Aí come e não se sente saciado. Porque quem é filho de Deus é como a samaritana. Tem um encontro com a pessoa de Deus e a partir daquele momento ele diz, os 5 que você já teve não eram seu. Esse que você tá também não é. Eis o servo, aqui ó, eis o noivo, o seu esposo perfeito, aquele que veio para saciar sua sede e matar a tua fome. A partir de hoje você jamais será a mesma. Quem se torna filho de Deus, a fome e a sede são saciadas. Basílio, você está falando um monte de coisa e você não está falando nada da Virgem Maria, não. Sabe por quê? Porque a geração de Maria sabe o que quer e sabe aonde quer chegar. A geração mariana sabe que de fato precisa se sentar na mesa. E eu venho dizer para vocês,
Todo mundo tem lugar na mesa. Todo mundo tem lugar na mesa. Para de sentar no chão e comer o resto do que as pessoas têm comido. Para de achar, nossa, eu comi um monte, mas passa 5 minutos e você já está com fome de novo. Porque você não tem se saciado da forma correta, da maneira correta, da pessoa correta. Você não tem, de fato, ido à Santa Missa e apreciado a Santa Missa como deve ser apreciada. Você tem rezado o seu terço simplesmente por rezar. Tem gente que fala, eu sou mariano porque eu rezo o terço. Gente, já tem padre que falou que tem um monte de gente que rezando o terço que está no inferno. Tem um punhado. Tem um monte de consagrado também que deve estar no inferno porque não viveu uma vida de fato mariana. Adotou as características de Maria para a sua vida. De fato, se tornou uma pessoa original. Aquilo que nós somos criados para ser. Às vezes, pelos lugares que nós andamos e vamos, esses mosquitinhos chatos. Cara, eu vejo um bando de gente que é xerox. Xerox de um tanto de coisa. Eu vejo gente xerox aí... nem vou falar nome para não me escandalizar. Mas um tanto de gente que é feia, gente. Esses dias atrás, eu tô fazendo live, pra quem viu, eu tô fazendo live na Cola de Deus lá, né, Cola de Deus TV. E eu disse o seguinte, teve gente que já até apontou o dedo porque assistiu. Eu chamei as pessoas de feia. Falei, larga de ser feio, menino. Oxe, vai escovar um dente, passar um desodorante, às vezes só tá fedido. Vai escovar esse dente que você tá bafudo. Se arruma. Filho de Deus, se arruma, gente. Quem é da geração de Maria é arrumadinho, é bonito, é cheiroso. Você pode ser feio, mas você é arrumado. Olha o outro cutucando, você tá vendo? É você? Você cutucou ele falando, é você? Ele falando de você, que é feio, mas você é arrumado? É ele que tá dizendo, não sou eu não. Às vezes o que falta na gente é de fato adotar na nossa vida a identidade de Maria. É falar, cara, eu quero ser uma pessoa generosa, eu quero que minha vida seja fecunda. Sabe o que é fecundidade? É quando você começa a perceber que a sua vida tem gerado coisas nas outras pessoas. Se as pessoas têm copiado as coisas que são boas de você, isso é fruto. Nossa, fulano de tal começou a falar que nem eu, igual o João falou que estava falando total. É porque ele foi influenciado. A vida dele foi fecundada pela palavra total. A gente precisa gerar fecundidade na vida das pessoas. A nossa vida precisa começar a gerar frutos. E você tem gerado o quê? Fruto, que é vida, ou você tem gerado morte? Eu venho te dizer que Maria, se nós somos a geração de Maria, é a nossa missão gerar vida. É a nossa missão, é o nosso dever gerar vida. Se você tem gerado morte por onde você passa, gerado divisão onde você passa, tá tudo errado. Tá na hora de voltar pro início e começar a caminhar de novo. A gente está vivendo mais ou menos. Sabe o morno que o Senhor fala na palavra? Se você continuar vivendo o morno do jeito que você tá, você não vai ser da geração de Maria, você vai ser da geração do capeta. É desse jeito. Quem é mais ou menos, não tá lá e nem cá. Tá no colo do capeta mesmo, gente. Não, a gente precisa parar de brincar de ser de Deus. Não dá para brincar de ser de Deus. Tem muita gente brincando aí fora. Mas eu acredito que se vocês estão aqui dentro é porque vocês têm uma determinada determinação no coração de vocês em ser de Deus e parar de brincar. Porque, gente, eu durante muito tempo na minha vida, eu brinquei de ser de Deus. Só que quando eu tive a determinada determinação, eu falei, opa, eu não posso ser como eu era. Eu preciso ser um homem novo. Eu preciso ser um homem novo. E aí eu venho falar um negócio com vocês. Eu não ia falar disso, mas eu vou falar. Eu descobri, no final do ano passado, em dezembro, que eu estava com um câncer, um tumor no meu intestino. Por isso que eu falei pra vocês que eu bati na porta pra ver a Deus. Era um menino bem grande dentro de mim, gente. Inclusive, quem quiser ver foto do tumor, eu posso mostrar pra vocês depois. Do menino que saiu de dentro de mim. Quando eu fiz a cirurgia, na verdade, um pouco antes, quando eu descobri que eu tava com câncer, eu fiquei bolado, eu xinguei Deus. Você lembra que eu falei da minha relação, que é a relação mesmo, mas eu vou falar hoje. Eu entrei no banheiro e eu comecei a falar, Deus, por que eu? Tem tanta gente ruim no mundo, tem gente que faz mal para as outras pessoas aí, e as pessoas não acontece nada. Por que comigo? Aí foi a hora que Deus falou bem assim, qual que é o seu maior sonho? Aí ele me pegou pela culatra. Não é seu sonho me ver? E se esse for a minha vontade sobre a sua vida? Falando, amém.
Mas eu não queria falar sobre isso exatamente. Quando eu fiz a cirurgia e retirei o tumor, quando eu acordei da anestesia, eu comecei a chorar compulsivamente. Compulsivamente. Eu estava sozinho na UTI. Eu comecei a chorar compulsivamente porque eu falei, cara, eu não morri. Naquela hora eu senti Deus, de fato, me falando, eu estou fazendo com que você comece de novo. Só que do jeito certo. Para de brincar de ser de Deus. Para de brincar de ser consagrado. Para de brincar de ser celibatária. Para de brincar e começa a viver uma vida reta. E eu não estou falando isso, foi 10 anos atrás. Não, gente, isso faz fevereiro, março, abril, 6 meses. Aí até alguém gritou que sabe mais do que eu, quando eu fiz a cirurgia. Há 6 meses atrás. Quem faz parte da geração mariana, primeiro, carrega o legado do ex-me aqui, mas também sabe fazer as coisas do jeito certo. Tem um santo, Santa Teresa de Calcutá, baluarte da Colo de Deus, ela diz assim, e eu gosto de ler porque eu geralmente tenho mania de criar nova frase de santo, e aí sou eu parafraseando os santos, mas eu recebi uma orientação de que eu não posso ficar criando frase em cima de frase, e aí eu vou ler para vocês. Santa Teresa de Calcutá disse bem assim, Maria foi a primeira a dizer, faça-se em mim, e é isso que Deus continua pedindo de nós. O mundo ele não precisa de pessoas talentosas, pessoas que saibam cantar, pessoas que saibam pregar. Deus não precisa de gente que saiba dançar, gente que saiba pintar, gente que saiba operar uma câmera. Deus não precisa de gente talentosa e muito menos gente pronta. Ele precisa de pessoas disponíveis. Ele precisa de um coração extremamente dilatado para que a vontade dele aconteça, para que nós possamos dizer como a Virgem Maria, faça-se em mim. Faça-se em mim. Porque eu vou falar para vocês, não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Se eu perguntar para meus irmãos de comunidade que estão há muito tempo na caminhada como consagrados, não é fácil. São meus irmãos deixando família, mulher, criança em casa, falando, cara, tem um aluguel a pagar daqui tantos dias. Não é fácil, gente, ser de Deus. Porque o ordinário da vida continua, o outro precisando casar, pagar o aluguel da coisa lá, o outro precisando pagar a fralda da criança. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente decide ser de Deus, existe a alegria. Gente, às vezes tem mês que eu falo, como é que eu vou pagar meu aluguel? Mas eu fico feliz mesmo assim. Tem vezes que eu falo, cara, minha mãe, gente, é uma pessoa bem doente. Esses dias ela me ligou para contar um tanto de tragédia. Eu não vim falar tragédia com vocês aqui não. Quem quiser saber, depois eu falo. Um tanto de tragédia que aconteceu dentro de casa. Eu vou dar um spoiler. Minha irmã tentou matar o marido dela. Fecha-se parênteses. Aí eu comecei a rir na ligação. Eu comecei a rir. Minha irmã falando, por que você tá debochando da tua irmã? Falei, mãe, que momento da minha vida eu pensei que isso ia acontecer com a minha irmã? Eu falei, ela é maluca. Aí eu falei, o que a senhora quer que eu faça? Ela, não sei. Foi essa a resposta da minha mãe. Então deixar a casa também custa muito, porque a minha casa de ferreiro espeta de pau e ponto. Se você está pensando que você vai ser de Deus e a sua vida vai mudar e a sua família vai ser, meu filho, você está bem enganado. E eu sou testemunha, eu posso provar. Quanto 1 mais 1 é 2, eu provo que às vezes não vai acontecer. Às vezes você só precisa ter o seu coração extremamente disponível para que Deus faça. Você está disponível para que Deus faça na sua vida? Sim ou não? Eu senti uma insegurança e está tudo bem, eu não vou responder de novo. Porque se você estiver disponível para o agir de Deus, Ele vai fazer. E Ele não vai fazer 30%. Ele vai fazer 100%. Cadê o menino do batuque para batucar ali? Que precisa de alguém para batucar, porque eu preciso fazer um negócio agora. Vou batucar. Sem o trilililililin, eu batucar mesmo. Calma que eu já vou dar a coordenada do batuque. Quando a nossa alma é predestinada a algo como foi a da Virgem Maria, acontece uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Acontece uma batalha. São os anjos e os demônios lutando pela sua alma. Porque a sua alma é predestinada. Agora, menino, vamos no batuque de batalha, sabe? Batalha. Isso, para com o blém, blém, blém. É só o batuque. Mais forte, menino. Bota a mão nesse negócio.
Aí a gente se coloca em guerra. Fica de pé. Fica de pé. Não, aí você tá sambando, é coisa de batalha. É, isso aí é samba, meu filho, eu conheço. Desse lugar que você tá batendo aí eu já fui. É coisa de batalha. Tem um... Eu não vou subir no banco, vou subir aqui. Pega uma cadeira pra mim, alguém, por favor. Quando você se coloca à disposição de Deus, se coloca de fato disponível pro agir e pro querer de Deus. Obrigado. Não vai quebrar isso aqui comigo, né? Não vai quebrar esses pesos. Eu sou levinho, eu sou peso pena. Se eu cair, eu morrer, o câncer não me matou, mas se você me matar, Deus vai se ver com você. Quando você se coloca à disposição do reino de Deus, começa uma batalha espiritual. E aí eu pergunto pra você, menino, bota a mão nisso, tá baixinha, pra ser mais alto o negócio, o batuque, para de sambar. Quando você se coloca à disposição do reino de Deus, a batalha começa a acontecer. E aí eu falo pra você, tudo que é ruim começa a acontecer na sua vida. Tudo que é ruim começa a acontecer. É a hora que você sente meter o louco na sua vida, sair transando com meio mundo de gente. É a hora que você sente vontade de, cara, eu vou fumar uma maconha. É a hora que você sente vontade de fazer um tanto de coisa que não é de Deus. E começa a batalha. Dentro de você, no mundo espiritual, é a guerra. Mas aí sabe o que acontece? Existe alguém que está por você e é ela, a própria Virgem Maria, que se coloca à frente na batalha dizendo, nos meus filhos você não se toca. Nos meus filhos você não vai me tocar. Você não vai tocar neles, quer dizer. Você não toca nos meus filhos. Sabe por quê? Porque eles têm uma mãe e eles não são órfãos. Agora, se você se coloca como parte da geração mariana, fica calmo. A batalha tá acontecendo. A batalha tá lá acontecendo. O pipoco tá comendo. Mas você tem alguém que intercede por você. Tem alguém lutando por você. E aí é a hora que você fala bem assim, ai, Virgem Maria, tá difícil, mas eu tô aqui. Virgem Maria, eu tô aqui, mas ó, eu odeio rezar o terço. Não gosto, eu tenho preguiça, mas eu tô aqui. Rezando o terço, rezando o terço, rezando o terço, rezando o terço. Luta por mim porque eu não consigo. Faça por mim aquilo que eu não consigo. Faz em mim segundo a vontade de Deus, Virgem Maria, porque eu não tô conseguindo. Porque a luta é difícil. Agora pode parar. E a gente já vai rezar. E eu quero que vocês fiquem de pé ainda. E eu vou dar esse terço da corda de Deus pra alguém depois, tá? Que eu senti de Deus agora. Aí você se coloca dentro dessa batalha. E eu fiz o menino batucar, ele tava sambando ali. Deus vai se ver com você depois do samba. Que era pra batucar coisa de guerra. Cara, e aí eu vou perguntar pra vocês agora, pra gente poder orar. E eu quero que vocês sejam sinceros. Se você não quiser, tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, tá? Você tá disponível ao agir de Deus? Sim ou não? A primeira parte dessa nossa oração não é uma oração, ai Senhor, faz em mim o teu querer, não. É uma oração que a gente vai diminuir o nosso eu agora. É fazer como Paulo fez, menos de mim e mais de Cristo. Menos de mim e mais de Cristo. E eu vou ensinar a vocês como fazer essa oração. É agora que você vai falar, Senhor, eu sou desse jeito, eu sou assado, eu faço isso, me chamam desse jeito, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E você vai colocando tudo que você é na presença de Deus. Tudo que você é na presença de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Se puder apagar a luz, eu agradeço. Eu quero que nesse momento você se coloque, de fato, disponível na presença de Deus. Se coloque disponível para que Ele faça em você aquilo que Ele quer. E quando você se coloca disponível, você se apresenta. Qual é o seu nome? Diz a Ele. Basílio, eu não sei como me relacionar com Deus, não. Começa de uma maneira simples. Começa dizendo, Senhor, eu estava até agora achando isso legal, mas eu percebi que eu não estou querendo mais. Eu não estou querendo mais, mas assim, estou aqui. Se quiser fazer em mim, faz. Faz em mim, Senhor. Primeiro em mim, Jesus. Faz em mim hoje. E eu peço, Senhor Jesus Cristo, nesse momento, por todos estes que aqui estão, através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria,
para que hoje o Espírito Santo desça sobre todos nós e o Senhor consiga auxiliá-los de fato a se colocarem à disposição de você e do teu reino. Se colocar, Senhor, à disposição de um reino tão grande, e que ainda precisa ser povoado por mais pessoas. Se você de fato tiver a fim de estar se diminuindo, falar: Senhor, eis-me aqui, faz em mim, Senhor. Eu não sei como vai se dar isso, Deus. Eu estou com medo, eu estou cheio de anseio, Senhor. Eu estou cheio de pecado, Deus. E Deus vai te dizer nessa hora: pouco me importa o teu pecado, me importa a tua rendição. Se você está rendido a Deus, Deus ele vai fazer. Nenhum pecado afasta a graça de Deus. É somente você que, se não quiser, que se afasta dele. Se você tiver afim, é hora de você se colocar à disposição e ir deixando com que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida. Espírito Santo de Deus, age, Espírito Santo de Deus, faz em nós, primeiro em nós hoje, Espírito Santo, nos potencializa, nos coloca na zona de protagonismo que nós devemos estar. Hoje nós estamos aqui através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, porque nós desejamos ser parte dessa geração que proclama as bem-aventuranças, que proclama a boa nova do Evangelho. Nós desejamos o Espírito Santo de Deus. Então vem fazer em nós hoje aquilo que Deus sempre quis. Faz em nós, acende em nós hoje, Espírito Santo, a predestinação da nossa alma. Faz em nós, Espírito Santo. Faz em nós, Espírito Santo de Deus. Faz em nós, Espírito Santo de Deus. Ora, seja livre no Espírito Santo nesse momento. Seja livre no Espírito Santo nesse momento. Seja extremamente livre. Seja extremamente livre. Deixe que a liberdade do Espírito te conduza a perseguir ao Senhor. Deixa com que a liberdade do Espírito Santo em você nesse momento, de fato, abrase o seu coração e faça com que você seja totalmente entregue a Ele. Se renda na presença. Se renda na presença. Procurava uma razão pra viver. Eu queria um motivo pra sorrir. Em muitas coisas depositei tudo que eu queria, mas eu não sabia que me amavas tanto assim. Nada que faço pode pagar o que fizeste, Deus, por mim. Te pergunto como te agradecer. Faz o que Ele diz, faz o que Ele diz. Eu ouço a voz da minha mãe. Ser conduzido pelo Espírito Santo nesse momento. Deixa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Deixa com que Ele tome conta do seu coração, para que nós possamos de fato dizer, como Virgem Maria disse: faz em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Deixa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus.
Deus coloca no meu coração que muitos de vocês que estão aqui, vocês estão no encontro de aprofundamentos para servos. Mas o que Deus coloca no meu coração é que você está aqui porque você queria procurar lugar. Você quer ser compreendido de fato. E eu quero de fato olhar para a sua vida agora e falar para você: antes de servo você é filho. Antes de servo você é filho. E nesse lugar estão as respostas que você veio buscar a Deus. Deus é aquele que de fato pode compreender você. Deus é de fato aquele que pode olhar para você e te amar profundamente com amor de pai. E a resposta é simples: faz o que Ele diz. Faz o que Ele diz. Faz o que Ele diz. Eu quero convidar você a erguer os seus braços e começar a pedir a Deus nesse momento discernimento, de compreensão. O que Deus coloca no meu coração é que a sua vida tem mudado tanto, filho. A sua vida tem virado do avesso. Você já não consegue mais olhar para sua família como você olhava. Você já não consegue mais ver os seus amigos como você olhava. As coisas que você tem vivido têm mudado tanto e tão rápido. Você tem vivido uma vida onde até ontem você brincava de boneca e você assistia TV e estava tudo bem. E hoje parece que está tudo tão diferente, tudo tão mudado. Até ontem você tinha amizades com meninas e hoje agora parece que você não tem mais. Deus coloca no meu coração que você vive uma incompreensão daquilo que Deus tem para a sua vida. E essa noite, esse começo de noite, Deus Ele quer mexer exatamente nesse ponto. Deus quer mexer na sua história, filho. Mexer de forma profunda. Você não está no encontro de aprofundamento de servos à toa. E não é porque você de fato é um servo ou porque você serve na igreja, não. É porque aqui você encontrou lugar. E eu preciso te falar, se você estava procurando lugar, aqui você encontrou lugar. Aqui você é compreendido por Deus. Por isso, com seus braços para cima, eu quero que você fale para o Senhor aquilo que tem ocupado o seu coração, aquilo que tem tirado o lugar de Deus no seu coração. A resposta para Ele é simples: é fazer o que Ele diz. É fazer o que Ele diz, como diz essa canção. Eu e você procuramos em tantos lugares, tantas coisas, tantos momentos, tantas situações, mas é só fazer o que Ele diz. Faz o que Ele diz, solta a sua voz, vamos cantar junto. Faz o que Ele diz. Faz o que Ele diz. Faz o que Ele diz. Eu ouço a voz da minha mãe dizer: faz o que Ele diz. Faz o que Ele diz. O que eu quero, Deus, é te obedecer. Assim como Maria eu digo sim. Faz em mim o teu querer. O Senhor nesse momento Ele impulsiona o meu coração. Eu disse durante a pregação que tem muita gente brincando de ser de Deus, mas tem muita gente brincando nesse momento de ser mariano. Tem gente que sabe que tem uma mãe, mas se comporta como órfão. Tem gente que é filho, mas tem se comportado como servo. A Virgem Maria, ela precisa ocupar um lugar na nossa vida. Santa Teresa d'Ávila, naquela época, quando ela ainda andava pela Espanha, ela estava reformando os Carmelos. E as irmãs, tudo revoltada com ela, estavam tudo revoltada. Elas não queriam que Teresa fosse a priora do Carmelo. Para quem não sabe, priora é quem manda em tudo. Diz no livro da vida que Teresa ela teve que pular a janela
para adentrar no refeitório. E quando ela chega, ela fala bem assim: já que vocês não me querem como priora da vida de vocês, desse Carmelo, vocês vão ter que aceitar uma condição. Já que eu não sou a priora, ela pega a cadeira, coloca no centro do Carmelo. Ah, não tem aqui, mas finge que tem. E ela coloca a Virgem Maria na cadeira de destaque da priora. Ela fala, então, ela vai mandar em tudo a partir de agora. E vocês vão ter que obedecer à Senhora do Carmo, porque ela sabe o que é bem e faz bom para vocês. Nesse momento que eu disse, né, que tem gente se comportando que é filho, que está se comportando como servo, tem gente que acha que é de Deus, mas não está sendo de Deus. A Virgem Maria, ela quer ser a priora da sua vida nessa hora. Ela vai te ensinar a deixar de ser servo para se tornar filho. Eu vou repetir o que o Gadi disse, porque o Senhor está falando muito forte no meu coração. É melhor que você vá embora do que fique brincando aqui dentro. O reino de Deus são pessoas responsáveis. No reino de Deus só tem gente responsável e comprometida com o reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu conheço um monte de gente. Eu convivo com gente responsável pelo reino de Deus. E sabe por que está aqui. Eu só pego nesse microfone porque eu sou responsável pelo reino de Deus. Os meus irmãos de comunidade, eles sabem a responsabilidade que eles têm dentro do reino de Deus. Se você não quiser, tá tudo bem. Fica aí quietinho no seu canto. Depois tu chega com a coordenadora e fala, não quero mais, tô indo pra minha casa. E gente, tá tudo bem, tá? Você pode ir pra tua casa, vai viver tua vida. Mas aqui e nesse momento, a Virgem Maria, ela quer se colocar no lugar de destaque. Para nós sermos a geração mariana, nós precisamos chamar a atenção de Maria. Precisamos falar, Virgem. Até ontem, até 20, 30 minutos atrás, eu tava brincando. Eu achei muito legal, divertido. Ai, aqui ó, obrigado. Ó, aqui ó. Tá pequenininha, mas vocês estão vendo. Até ontem, até 30 minutos atrás, eu brincava de ser mariano. Eu brincava de ser de Deus. Eu me comportava como servo e não como filho. Eu pensava que para ser amado, eu precisava servir. Mas eu entendi de que eu não preciso servir para ser amado. Eu só preciso ser. E nessa hora eu quero que nós nos coloquemos na condição de filho. Sejamos filho. E eu quero que você nessa hora converse com a Virgem Maria. Converse com a Virgem Maria. Dizendo, mãe, ou se nem quiser chamar ela de mãe, pode chamar de Maria, ela vai entender. Maria, quero começar um relacionamento contigo, porque eu preciso ser filho. Eu não estou me comportando de uma maneira legal. Eu não estou sendo aquilo que Deus sonhou para mim. Eu não estou fazendo segundo a vontade de Deus. Eu tenho feito as coisas segundo a minha vontade. Eu tenho sido o rei, o prior da minha vida. Mas nessa hora eu estou levantando da cadeira que pertence a você. E é você que vai me ensinar a ser filho hoje. É você que vai me ensinar a governar as coisas como elas precisam ser governadas. Não como outra hora era, que eu achei que eu era dono da minha vida. Eu me comportava como servo, comia como um servo, mas hoje eu preciso me sentar à mesa. Os meninos, nem sei que música que os meninos vão inventar de cantar ali. Mas com a música que os meninos vão cantar, que essa música se transforme de fato na verdade do seu coração. Que música vocês vão cantar? Não sabe, né? Vão orando aí mesmo. Que essa música se transforme na oração de vocês. E atrair a presença de Maria, quando você deixa que o cheiro dela impregne em você, acontece uma coisa: a sua vida é transformada. Sabe por quê? Porque acontece o que aconteceu na vida dos apóstolos. Quando ela estava, ele veio. E quando ele vem, tudo muda. Quando ele vem, você fala, nossa, fui eu que atraí a presença de Deus. Não, é porque ela estava lá.
Quando Ele vem, você começa a agir de maneira diferente. Quando Ele vem, tudo muda. Tudo muda. Para que nesse momento você feche seus olhos e peçamos à Virgem Maria, a Virgem de Fátima. Senhora, nesse momento nós queremos nos colocar de fato na condição de filho. Nós queremos nos colocar na condição daqueles que nada sabem, que precisam ser como de fato um bebê, que precisa ser alimentado, que precisa trocar as fraldas, que precisa que seja feito tudo por Ele. É dessa maneira que nós queremos nos colocar nos teus braços, porque é dessa maneira que eu sei que, sendo educado por Ti, que o Cristo é configurado em mim. Maria, quando eu me coloco nas Suas mãos, eu me deixo ser configurado à pessoa de Cristo. Eu me torno de fato um nada diante da presença dEle, porque já não sou mais eu, é Ele, porque é a Senhora me ensinando que de fato o meu eu não é nada diante da presença dEle, de que não sou eu quem faço, mas é Ele quem me ensina o jeito certo de as coisas acontecerem. É quando eu me coloco nos teus braços, Virgem Maria, que eu me torno alegre, generoso, fecundo. É quando eu me torno a pessoa que vem criar a comunhão. É quando eu me coloco nos teus braços, Virgem Maria, que a minha vida ela começa a ter sentido. E tudo aquilo que de fato de ruim pode acontecer, você vem ao meu favor. Vinde, Maria. Vinde, Maria. Vinde em nosso auxílio. Vinde, Maria, ao nosso auxílio. É tudo que nós te pedimos. Eu te peço, Mãe, por todos estes que estão aqui, que nem conversar direito com a Senhora sabem. É fazer parte, de fato, de uma geração que entende de que a Senhora é Mãe e que a Senhora é Rainha. Eu venho te pedir, Maria, por todos nós que estamos aqui, nos coloque no centro da vontade de Deus. Nos coloque agora, Maria, no centro da vontade de Deus. Nos coloque, Maria. Eu quero ir ao andar de cima e ali encontrar minha mãe. Solta a sua voz, mãos postas me esperando, vai. Mãos postas me esperando, me chamando pra entrar. Mais uma vez, eu quero ir, solta a sua voz, vai. Eu quero ir ao andar de cima e ali encontrar minha mãe. Mãos postas me esperando, me chamando pra entrar. Pois eu sei, solta a sua voz, vai. Pois eu sei e onde haria estar o Espírito de Deus. Ele vem e enche todo esse lugar. Se você crê, filho, ergue a sua voz, força, pois eu sei, vai. Pois eu sei que onde a noiva está, e onde a... Força, filho, vai! O noivo também! O noivo também está. Solta a sua voz! Espírito de Deus, vai! Espírito de Deus, vem nesse lugar. Ergue os seus braços! Espírito de Deus, vem nesse lugar! Força, solta a sua voz, vai! Espírito de Deus, vem nesse lugar. Clama a presença do Espírito, clama a Ele, ergue os seus braços, força, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Onde minha mãe está, eu também quero estar, força.
força, canta isso, vai. Onde minha mãe está, eu também quero estar. Na casa de Maria, eu sei que é meu lugar. A casa de Maria, força, isso, eu sei que é o meu lugar. Filho, é isso que acontece quando você ora a Deus e quando o Espírito vai. E quando o Espírito me encontra aqui, ele não resiste quando sente em mim o perfume dela e consome tudo que sou. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem nesse lugar. Ousadia, filho, Espírito de Deus, vem nesse lugar. Abre a sua boca, força, canta isso, vai. Espírito, põe volume na tua voz, filho. Põe volume na tua voz, filho. Destrava a oração nesse lugar, filho. Põe volume na sua voz, força, Espírito de Deus, vai, 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 vai. Espírito de Deus, força, clama o Espírito, clama o Espírito. Vem, Espírito, vem sobre nós, Espírito de Deus, força, vai, vai. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Eu quero convidar você a orar em línguas nesse lugar, filho. Abre a sua boca, começa a orar em línguas nesse lugar. Espírito de Deus, essa noite nós te clamamos, Senhor, e nós queremos a tua presença. Derrama em nós uma unção, Senhor, uma unção de intrepidez, Espírito Santo. Destrava os nossos lábios, Espírito de Deus, tira de nós toda a timidez. Vem, Espírito Santo, queima no nosso coração, Deus. Se você não ora em línguas, filho, seja ousado. Peça o dom, peça Espírito. Eu quero Espírito, eu quero entender, eu quero orar, filho. Espírito de Deus, nós te clamamos, Deus. Nós te clamamos, vem sobre nós, vem sobre o nosso coração, Deus. Deus, nós queremos te clamar com amor de filho, um filho que te pede colo. Vem, Espírito Santo de Deus, consome o nosso coração, nos dê casa, nos dê alimento. Espírito de Deus, nós te queremos, Espírito, nós te queremos, Espírito Santo. Senhor, nesse momento eu quero orar e pedir que todo abatimento seja expulso em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que todo espírito de tristeza seja expulso em nome de Jesus. Que todo medo seja expulso em nome de Jesus. Para que, Senhor, o teu Espírito seja enviado nessa hora. Que o Espírito da coragem, Senhor, que o Espírito da alegria seja revestido nesses jovens. Eu te espero, Espírito Santo, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, Espírito Santo de Deus. Para que seja batido e retirada todo e qualquer demônio que tem feito os teus filhos, Deus. Os teus filhos se acovardarem colocados nos cantos. Senhor, que o Espírito seja de fato, o Espírito maligno seja expulso, para que o teu Espírito Santo reine, governe e rege todas as coisas. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Espírito de Deus, vem nesse lugar. Abre a sua boca, filho, solta a sua voz. Clama isso, canta esse refrão. Força, Espírito de Deus, vai. Espírito, põe volume na sua voz, filho, vai. Vem nesse lugar. Ousadia, filho, ousadia. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Espírito de Deus, vem nesse
nesse lugar. Só a tua voz, Espírito de Deus, vem nesse lugar. Força, vai. Espírito de... Nessa hora, para nós podermos encerrar, que nós possamos voltar o nosso olhar para a imagem da Virgem Maria. Que nós nessa hora possamos consagrar aqui tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Porque quando nós de fato nos consagramos à Virgem Maria, aonde ela está, eu também quero estar. E aonde ela não é bem-vinda, eu também não sou bem-vindo. A partir do momento em que nós nos colocamos à disposição da vida da Virgem Maria, é o Espírito Santo consumindo tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Então nessa hora, Virgem Maria, eu quero, primeiro, que o seu olhar se volte para este aprofundamento. Olhar de boa mãe, olhar de mãe que cuida, olhar de mãe que zela. Para que nesse ato de consagração, nós possamos, Virgem Maria, de fato, colocar o nosso coração em pronta retidão a Deus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço em toda vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nessa noite e sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, tudo que sou e tudo que eu tenho, Virgem Maria. Nós queremos, de fato, entregar a você, porque se não for com você e não for por você, vai ser mais difícil. E a gente precisa entender de que por ela o caminho é um pouco mais fácil, fica um pouco mais suave. Você lembra do jugo que o Gadi falava mais cedo? Pede para ela te ajudar, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você, quando você se entrega e é todo de Maria, pode ter certeza que tudo vai ser fácil. Basílio, você não terminou a oração de consagração, e eu realmente não terminei, porque nós precisamos entender de quem ela é na nossa vida. Eu não posso orar por você, os meus irmãos não oram por você, é você que se decide em orar e se decidir pela vida da Virgem Maria. Amém? É isso, Brasil. Pode acender as luzes. O Gadi vai querer falar? O Gadi vai falar. Então, e ainda estou no tempo, tá, mulher? Deixa a luz apagada. Não vai, se ele estourar meu tempo, eu brigo com ele. Só queria confirmar e acrescentar algo na pregação, assim, do Basílio, que foi maravilhosa, inclusive. Mas enquanto eu estava rezando aqui agora, nesse momento final, Deus, ele colocava muito forte no meu coração, assim, de que a mãe dele precisa ser amada, de fato, no nosso meio. Mas que muita gente que não estava conseguindo amar a Virgem Maria porque é ferido com a mãe, sabe? E aí quando é falado para você, entrega a sua vida para ela quer ser sua mãe, você não é órfão. E aí eu fiquei perguntando mesmo assim, ô mãe, então me ajuda, o que eu falo para esses meninos? Porque não é uma brincadeira aquilo que a gente vive enquanto uma comunidade mariana igual é a Colo de Deus. Enquanto o Basílio ia falando, realmente eu não vendo um terço porque eu quero fazer dinheiro, eu vendo um terço porque eu quero que o povo reze o terço. Eu não vendo cadeia de consagração porque eu quero ganhar dinheiro, porque nem é tão caro assim. Eu vendo as cadeias de consagração porque eu quero que o povo chame a Virgem Maria para ser mais próximos dela. E eu senti mesmo a Virgem Maria colocando no meu coração assim, então desafia eles em meu nome. E eu falei, eu não sou doido. E eu estava ali rezando, aquilo começou a me incomodar, e a Virgem Maria falando ao meu coração, desafia eles em meu nome. Eu perguntei, o que a senhora quer que eu faça? E eu senti mesmo um desafio da Virgem Maria. E eu quero desafiar vocês a lembrar primeiro aquilo que a própria palavra fala. Lá na boda de Caná, em João 2, quando a Virgem Maria ela está naquele casamento, e ela chega para Jesus e fala que o vinho acabou, e Jesus fala que aquilo não compete a ele. E de fato não competia a ele, porque não era chegada a hora dele, mas naquele momento acontece um grande mistério, que precisa fazer com que eu e você, enquanto católicos, acordamos para a vida. Ali de fato não era o tempo de Jesus. Mas eu imagino que ali naquele momento Jesus ele olha para o céu e ele fala, pai, a mãe está me arrumando problema aqui, ó. Não foi combinado de ser agora. Só que ali eu aprendi uma coisa, eu entendo que é como se Deus tivesse olhado para Jesus e falado, de fato meu filho, não é chegado o seu tempo, mas quem está me pedindo tem moral comigo. Quem está me pedindo lá 30 anos atrás, quando ela era uma adolescente, ela tinha uma vida inteira pela frente, ela tinha sonhos, ela tinha planos, mas quando eu entrei na casa dela através do anjo, ela disse sim, essa mulher tem moral comigo para fazer com que eu mude o tempo da tua vida. O tempo da vida de Jesus foi mudado pela intercessão da Virgem Maria. O
que você um dia pediu para sua mãe e a sua mãe não te deu e feriu o teu coração? Esse é o desafio que eu quero fazer para você agora. Você vai fazer um pedido para a Virgem Maria. Você vai pedir algo muito especial do teu coração que às vezes você nunca teve coragem de pedir para Deus. E de fato ela não toma o lugar de Deus, só que ela é capaz de mudar o plano de Deus se talvez tenha alguma coisa decretada sobre a tua história. Eu quero que você faça uma oração final antes da gente terminar esse momento. E você vai fazer um pedido para Nossa Senhora. E você não vai provar para mim quando eu voltar daqui a um ano, você não vai provar para o Basílio, para ninguém. A Virgem Maria colocava no meu coração que ela quer desafiar pessoas que duvidam da intercessão dela e que ela quer dar resposta essa noite ainda para você. Se você quiser testemunhar amanhã aqui, tá tudo bem, a gente abre um espaço para você. Talvez vai ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, só que eu creio na intercessão dela. Há 7 anos eu me consagrei à Virgem Maria. E todos os pedidos que eu fiz para ela, nenhum ficou desamparado. A minha mãe já me negou coisa, mas a Virgem Maria, Basílio, nunca me negou nada. Eu teria inúmeros testemunhos, mas eu não quero tomar o tempo de vocês. O que eu quero fazer agora é desafiar vocês. Principalmente para aqueles que são feridos com as mães. E você tem uma barreira com a presença maternal da tua mãe, que é a Virgem Maria. Você vai fechar os teus olhos. Você vai fazer um pedido muito especial. Uma coisa que você acha que é impossível para você. Porque naquele casamento era impossível que o vinho desse continuidade na festa. Porque o vinho traz a alegria do casamento. E aquele casamento ia se tornar triste se não fosse pelo vinho bom que ela intercedeu para que viesse. Eu não sei se a sua vida você acha que ela está chegando ao fim, se está tudo acabado. Aquilo que vem pelas mãos da Virgem Maria é melhor do que aquilo que veio no início, sem ela. Aquilo que está para acontecer a partir de agora na sua vida é o vinho bom, porque o melhor o Senhor separa para o final. Você que talvez estava pensando em tirar a sua vida, você que estava no fim da grota mesmo, você está dando a última chance nesse final de semana para o JCC. Eu quero profetizar que pela intercessão da Virgem Maria, o melhor da sua vida vai começar a partir de agora. E eu quero te desafiar, faz o pedido do teu coração, fecha os teus olhos, para de orar para mim. Fecha os teus olhos agora e faz um pedido. Desafia mesmo ela. Ela não tem que te provar nada, não tem mesmo. Só que ela quer provar para você o quanto que ela te ama e o quanto que ela quer ser a tua mãe. E é isso que ela colocava no meu coração. Pode pedir para eles me fazerem um pedido. E eu vou realizar, eu vou interceder para que isso aconteça. Ela não tem poder de nada, mas ela tem direto ao coração de Deus. Pela intercessão dela, ela tem acesso direto ao coração de Deus. Como o Basílio falava, eu confirmo, ela é a ponte perfeita, fiel e segura ao coração do Filho. E tudo que ela pede para Jesus, a palavra e a história vai nos ensinar que ele nunca negou nada para ela. Qual que é o pedido da tua alma agora? Qual que é o pedido do teu coração? Pede para a Virgem Maria agora. E em nome de Jesus eu profetizo que ainda hoje, ou no máximo até amanhã, algumas pessoas já vão testemunhar que essa graça foi alcançada. Porque a Virgem Maria, quando ela vem com o Espírito, e o Espírito não brinca em serviço. Faz o teu pedido. Fica aí com esses segundinhos de silêncio e faz o teu pedido. Seja ousado. Seja ousado. Desafia o céu agora. E você vai ver a grandeza dessa mulher diante da presença de Deus. Do que ela é capaz através da intercessão dela. Faz o teu pedido sem medo. Seja ousado, pode fazer. Acabei já, gente. Não tem mais nada. Amém. Muito obrigada. Pessoal, agora a gente vai para janta. Só peço um favor para vocês. Peguem as Bíblias de vocês, por gentileza. E vocês vão colocar as Bíblias do meio da igreja para trás, certo? Então, nos bancos que estão ali atrás das câmeras. Tomás, Rian.